Por exemplo, resolva a equação. Ela não é uma equação linear, mas ela é uma equação de Bernoulli. Aqui, ó. Derivada da variável dependente, y está aqui. Y que multiplica algo que só depende de x. Y está multiplicando isso aqui, que é o próprio x, então ele só depende de x. Algo que só depende de x, aqui, multiplicado por y elevado a algum número real. Aqui, y elevado ao quadrado. Então, ela é uma equação de Bernoulli. Portanto, faremos a seguinte mudança de variáveis. É sempre a nova variável z é igual à variável antiga elevado a 1 menos n. Tá bom? E quem é n? Que é 2, então vai ficar 1 menos 2. E aí 1 menos 2 é menos 1. E aí eu posso também colocar, trocar o sinal, colocando ele no denominador, já que ele está no numerador aqui, né? Então essa vai ser a mudança de variável que a gente vai fazer. Além disso, né, calcula a derivada dessa expressão em ambos os lados com relação a x. Aí aqui aplica a regra da cadeia. Isso daqui nada mais é do que a regra da cadeia, tá bom? Aí tem que derivar 1 sobre y com relação a y. Isso daqui, então, é menos 1 dividido por y ao quadrado. E aí isso multiplica dy dx. Fazendo agora as mudanças, a gente vai ter o seguinte. Y' é isso aqui. Aí eu passo esse y quadrado para lá multiplicando. O y ao quadrado eu passo para lá multiplicando. Aí multiplica a equação inteira por menos 1, vai ficar menos aqui, e aqui vai ficar mais. Então está aqui, y' é menos y ao quadrado vezes dz dx. Então eu vou poder substituir aqui. E aí tem que substituir aqui também, ó. Pega essa equação aqui e divide ela inteira por y ao quadrado. Y ao quadrado vai cancelar aqui e vai cancelar aqui também. Aqui vai ficar y dividido por y ao quadrado, que é 1 sobre y, tá? Esse y aqui cancela com esse quadrado aqui de baixo, fica 1 sobre y. E 1 sobre y é o que a gente está chamando de z. Então isso daqui, no fundo, é o z. Isso aqui é o que a gente está chamando de z. Fica então x vezes z. E essa é uma equação linear. A gente pode multiplicar ela inteira por menos 1 para assumir esse sinal aqui da derivada, e vai ficar o seguinte. Ó. E agora sim, essa é uma equação linear. A gente pode, então, aplicar o método do fator integrante, né, para resolver essa equação na variável z. Essa é uma equação linear. Vamos aplicar o método do fator integrante. E aí a gente pega a equação e multiplica ela inteira pelo fator integrante, que é o i de x. E a gente quer que isso daqui, certo? Menos x vezes o fator integrante seja a derivada do fator integrante, onde o fator integrante tem que satisfazer isso aqui. A derivada dele com relação a x tem que ser igual o que multiplica a variável dependente aqui nessa parcela, que no caso é menos x e de x. Que vai ser sempre uma equação separável, tá? Eu vou omitir aqui a variável do i. Isso daqui, então a gente resolve fazendo integração direta. Pega o i e passa para cá dividindo, e pega o dx, passa para lá multiplicando. E aí integra dos dois lados. Vai ficar o seguinte, desse lado vai ficar o logaritmo natural do fator integrante, que eu não vou colocar o módulo, porque eu vou escolher ele sendo positivo. Lembrando que a gente pode escolher o sinal do fator integrante. E aí isso vai ser igual a menos a integral de x em relação a x, que é x ao quadrado sobre 2. Aí tem um sinal de menos aqui na frente. E a gente tem uma constante de integração aqui também, né? Mas no fator integrante eu também posso escolher o valor dessa constante. Por conveniência eu vou escolher como sendo zero. Então o fator integrante satisfaz isso, né? Calculando a exponencial dos dois lados, a gente tem exponencial do logaritmo, um ao inverso do outro vai dar o próprio argumento aqui, que é o fator integrante de x.
vai ser, então, a exponencial de menos x ao quadrado sobre 2. Esse é, portanto, o fator integrante. Então, voltando para a equação, que é essa daqui, vamos colocar agora explicitamente quem é o fator integrante, que é essa exponencial aqui. Isso daqui é a derivada do produto entre o fator integrante e a função z de x, que é a nossa variável dependente agora. Tudo isso daqui é, no fundo, a derivada com relação a x, variável independente, do produto fator integrante, variável dependente. Aí, quando chega nesse ponto aqui, para a gente obter a solução, z de x, é só integrar agora em ambos os lados, integrando a equação com relação a x, a gente vai obter o seguinte. Quando a gente integrar desse lado, a integral vai desfazer a derivada, e aí vai ficar, então, a integral aqui, com relação a x. Tem, então, que resolver essa integral aí, né? Para obter quem é a solução. E aí, essa integral a gente faz por substituição, né? Aí a gente vai definir uma nova variável. Vamos definir a variável u como sendo o argumento aqui dessa exponencial. Menos x ao quadrado sobre 2, né? Portanto, aí tem que calcular o diferencial de u, o du. Aí é só derivar u com relação a x, deriva isso daqui com relação a x, vai dar menos x, e multiplica pelo dx. E aí, menos x dx já está aqui presente na integral, né? Vai ficar o seguinte, a exponencial ficou exponencial de u, e menos x dx é o du. E aí fica a própria exponencial aqui, né? Isso é igual à própria exponencial de u. E aí volta para a variável x. Fica, então, exponencial de menos x ao quadrado. Assim, mais uma constante aqui, né? Agora não pode esquecer a constante. Essa integral indefinida aqui gera uma constante de integração. Certo? Vamos chamar de k. Porque a gente já chamou de c a constante lá do fator integrante, né? Vamos usar outra letra aqui. Aí, voltando agora para a variável original, né, troca u por menos x ao quadrado sobre 2. Então, menos x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração. E aí, para isolar o z de x, né, tem que passar o fator integrante aqui para lá dividindo, né? E o fator integrante é essa exponencial aqui. Então, deixa eu colocar ela aqui também. E aí, o fator integrante aparece aqui, passa ele para lá dividindo. Então, aí é só distribuir isso daqui lá para dentro dos colchetes aqui, né, esse fator, vai multiplicar aqui e vai multiplicar a constante também. E a constante eu vou colocar aqui em cima. E aí isso daqui corta com esse daqui, né? Essa exponencial, corta com essa exponencial aqui, no final das contas dá só 1. E esse denominador, se eu quiser levar lá para o numerador, basta trocar o sinal do expoente dele. Então, essa é a função z de x. Essa é a solução da equação diferencial na variável z. Ainda não é a solução da questão, tá bom? Falta agora só voltar para a variável original. Então, só resta voltar para a variável original. Para a variável original do problema, que é o seguinte, né? Vamos copiar essa equação aqui para cá. A mudança foi essa daqui, certo? Z era 1 dividido por y. Então, onde tem z, eu vou colocar 1 dividido por y aqui. Só tem z aqui. Então, eu vou colocar 1 dividido por y. E aí, eu quero, quem é o y de x, é só inverter essa fração. Então, invertendo aqui o membro esquerdo e o membro direito, certo? O denominador passa a ser numerador. E aí, faz a mesma coisa aqui. A gente tem o seguinte, ó. Aqui o y vai para cima e o 1 vai para baixo. E aqui tudo isso vai para o denominador. E o 1, que era o denominador, vira o numerador. Então, está aqui a função y de x, que é a solução, finalmente, da equação de Bernoulli. Deixa eu colocar a equação aqui embaixo, para a gente olhar para as duas ao mesmo tempo. Ó, essa equação diferencial aqui, na variável y, é a equação original de Bernoulli, tem essa solução aqui.